Paz do Senhor, igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Em Romanos, vamos ler do 1 ao 7. Romanos, do 1 ao 7. Amém? Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E o 6. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, e atendendo sempre a isto mesmo. Amém? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, irmãos, nós estaremos falando alguma coisa hoje sobre honra a quem honra. O princípio da honra. Amém? Nós vamos estar falando sobre 3 pontos aqui. O primeiro, maneiras de honrar e glorificar a Deus. Maneira de honrar e glorificar a Deus. O segundo ponto, não vos assusteis, porque hoje... Segundo ponto, honrar as autoridades e líderes. E o terceiro ponto, honrar as pessoas, de um modo em geral. Amém? Então, iniciando aqui, no primeiro ponto, maneira de honrar e glorificar ao nosso Deus. Honrar com o nosso corpo, honrar a Deus com o nosso corpo, modo de vestir e modo de viver principalmente. Com as nossas palavras, com tudo aquilo que nós dissemos, né? Com as nossas ações, com tudo isso. Maneiras de nós honrarmos ao Senhor. Eu anotei aqui 1 Coríntios. Quem quiser anotar, tiver uma caneta e um papel aí, por favor, faça isso. Será melhor para você depois estar meditando em casa durante a semana. 1 Coríntios 6 e 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui, irmãos, porque fostes comprado por bom preço. Qual é o preço que você foi comprado? Quanto foi pago por você? Que nós sempre ouvimos falar que a salvação nossa é de graça. A nossa salvação está para nós de graça, mas ela custou muito caro. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. Então você tem um preço imaginável. Esse preço você não se pode imaginar. O preço que você custou. Portanto, glorificai a Deus em vossos corpos. Porque você não é qualquer um. Você não é um ninguém. Você não é um zero à esquerda. Você é muito valioso.
Você custou o preço de sangue. Vocês conhecem algo que custou o preço de sangue? Não, somente eu e você fomos pagos com o sangue do Cordeiro. Portanto, nós temos um valor muito alto. E devemos glorificar ao Senhor, honrar ao Senhor com os nossos corpos. Aí você pega, vai lá na praia, tira uma foto toda lá, né? Mostrando todo o templo do Espírito Santo, ao vivo e a cores. E daí você posta lá na internet, para todo mundo ver. Para os homens olharem e pecarem, olhando o templo do Espírito Santo. Vocês acham isso legal? Vocês acham que isso está certo? Respondam para vocês mesmos, sabe? Principalmente as mais jovens aí, ou às vezes até alguma velha que nem eu mesmo, que não tem muito, como dizia o meu esposo, brio. Aí expõe o corpo, o templo do Espírito Santo lá, para as outras pessoas, os servos do Satanás, ficarem pecando, olhando o corpo da santa serva do Senhor. Ah, pastora, mas eu ando muito bem vestida, só que quando eu vou lá na praia, aí eu exagero. E aí eu coloco na internet para todo mundo ver. Dá na mesmíssima coisa. Então, tudo que fizer, a Bíblia fala que tudo que nós fizermos, que seja para a glória de Deus, que seja para honrar a Deus. Ah, pastora, mas tudo que você faz é para glorificar a Deus? Não, às vezes eu dou bola fora também. Às vezes eu também caio em alguma, sabe, que eu não glorifico a Deus. Mas aí o que eu faço? Eu vou e peço perdão. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você pecar, você tem um advogado, e você não pode esquecer desse advogado, porque senão você está lascado. Então é bom que você lembre desse advogado. Toda vez que você pecar, você lembre desse advogado, a menos que você queira ficar lascado. Aí não lembra do teu advogado. Mas se não, lembra do teu advogado, se humilha, pede perdão, e o perdão é instantâneo. Você se arrependeu, confessou ao Senhor o teu pecado, o Senhor te perdoa na hora. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus Cristo, aquele que custou a tua vida, aquele lá é poderoso para te restaurar, para te redimir, para te trazer de volta, para te perdoar e deixar você alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, bendito é o nome do Senhor, alvo mais que a neve. Então, irmãos, vamos continuar aqui, porque senão eu vou falar muito, e daí vocês não vão gostar. Honrando ao Senhor com o nosso corpo, né? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que glorificar ao Senhor, não no nosso corpo apenas, também com o nosso espírito, né? Nós temos que glorificar ao Senhor com o nosso espírito. Eu até nem sei o que dizer aqui no espírito, porque cada um é dono do seu espírito. Ninguém pode vigiar o espírito de ninguém. O corpo até a gente pode olhar, né? O corpo do outro, mas o espírito não tem jeito. Então é você e Deus. Essa parada aí é você e Deus. Aí quanto aos homens também, mas é só as irmãs que podem não glorificar a Deus com o corpo? Não, os irmãos também, espera um pouquinho. Não reine, em Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Os irmãos perceberam? Se você for servo do pecado, o pecado é o teu senhor. Você está servindo ao pecado e o pecado é o teu senhor. Mas se você servir a Deus e você tiver o teu coração voltado para a justiça, o teu coração é de Deus e o teu senhor não é o pecado. O teu senhor é o próprio Deus. Amém?
Então vamos usar o nosso corpo, os nossos membros, não para glorificar o pecado e nem a Satanás, mas para glorificarmos o nosso Deus que está no céu. Bendito é o nome do Senhor. Honrando ao Senhor nosso Deus com os nossos bens. É a parte B aqui do primeiro ponto. A parte A foi honrar a Deus com o nosso corpo, né? E agora a parte B, honrar a Deus com os nossos bens. Provérbios 3, 9. É do 9 ao 11. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Os irmãos perceberam aqui, ó? Ele dá esse conselho aqui, ó. Ele dá esse conselho aqui, ó, e ainda ele fala que não é para você se enojar do conselho dele, né? Salomão, muito sábio. Então, ele fala aqui, ó, que é para você honrar o Senhor com a primeira parte dos teus bens. Ah, pastora, se sobrar esse mês, eu levo uma oferta grande para o Senhor. Eu quero levar uma oferta. Assim que sobrar, eu já vou levar uma oferta na casa do Senhor. Aqui está dizendo assim, ó. Honra o Senhor com tudo aquilo que sobrar? Não. Com a primeira parte de todos os teus ganhos. Você tem que honrar a Deus com as primeiras coisas. Não sobrou. Ai, pastora, não sobrou. Deus não quer sobra. Sobra a gente dá para cachorro. Sobrou lá no prato, joga para o cachorro. Para Deus você dá o melhor. Para Deus você dá a primeira parte. Amém? E se encherão os teus celeiros. É uma promessa que o Senhor faz aqui, ó. E se encherão os teus celeiros. Quer dizer o quê? Que o Senhor vai multiplicar. Aquele pouco que você ficou lá na tua casa, aqueles talvez 90%, o Senhor vai multiplicar e vai encher os teus celeiros. E aqui fala em vinho, que significa alegria, né? Vai te dar alegria na tua casa, vai te dar alegria no teu lar. O Senhor vai suprir as tuas necessidades. Essa é a promessa. Ah, pastora, mas eu já dei o dízimo uma vez, não aconteceu nada. Problema teu e de Deus. Eu só estou falando o que está escrito na palavra. Eu não inventei isso aqui, não fui eu que escrevi, só estou transmitindo o que o Senhor está mandando eu transmitir. Então, irmãos, vai orar e vai ver o que está acontecendo. Se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Ele nunca falha. Você nunca perde por honrar o Senhor. Porque se você honrar Ele, Ele te honrará. Eu estarei lendo esse versículo um pouquinho para frente. Então, irmãos, aqui eu coloquei aqui, ó, Malaquias 1, do 6 ao 8. A ingratidão do povo é o título em cima. Ingratidão. Aquele que não honra o Senhor é ingrato. A ingratidão do povo, você pode conferir lá. É Malaquias 1, 6 e 8. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizei, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, aqui fala do sacerdote que oferecia o sacrifício. Mas quem que trazia o sacrifício? Quem que trazia esses animais cegos? Quem que trazia esses animais coxos? Quem que trazia esses animais doentes? Para oferecer ao Senhor, ao Rei da Glória? Era o povo. Então aqui está escrito ali, ó, a ingratidão do povo. Não está escrito ali, ó, a ingratidão dos sacerdotes. O que os sacerdotes iam oferecer? O que o povo trazia. E se o povo traz animal cego, traz animal coxo, traz aquele lixo, é aquilo que o sacerdote ia oferecer. Ele não tinha outra coisa para oferecer. Era o que o povo trazia. Portanto, o culpado era o povo. E Deus se irava contra o povo quando fazia isso.
Então, irmãos, vamos trazer o melhor. Teve uma época aqui, irmão, que não cabia mais lixo ali atrás. Porque cada pessoa que não queria mais uma televisão velha, uma mesa velha, um tapete velho, sabe aquele que você batia assim e caía um monte de sujeira embaixo? Trazia para a casa do Senhor. E Odair e eu, a gente não tinha o que fazer, a gente tinha medo de ofender os irmãos, de falar a verdade, de ensinar. A culpa de quem era dos irmãos? Não, irmãos, era nossa. Quando nós não ensinamos os irmãos, a culpa é nossa. E nós vamos ter que dar conta na presença do Senhor, quando nós não ensinamos vocês a palavra. Porque vocês simplesmente vêm aqui para aprender a palavra. E a responsabilidade está sobre os meus ombros, sobre os ombros do pastor Marcelo, sobre os ombros da diaconisa Léo, da diaconisa Jane, da diaconisa Bia, do Fernando, do presbítero Fernando e de todos os mais irmãos que vêm aqui ensinar a palavra. A responsabilidade de ensinar a verdade para vocês é nossa. Então, se você trouxer um lixo para oferecer ao Senhor, Ele vai te dar com abundância. Muito lixo, muita coisa velha, muito tapete podre, muita televisão queimada. A tua casa vai estar cheia disso. Por quê? Tudo que você der ao Senhor, Ele te retribui muitas vezes mais. A palavra diz isso. Você planta e você colhe. Você planta um tapete velho e você vai colher muitos tapetes velhos. Tudo que você plantar na obra do Senhor, você vai colher com abundância, com medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Isso que a palavra diz. Então, irmãos, cuide no que você vai oferecer ao teu Deus. Não traga animais cegos. Não traga animais coxos. Não traga animais doentes. É só um sentido figurado de dizer, você sabe muito bem. Vocês sabem a história da viúva. Ela só tinha as moedinhas. E ela levou as moedinhas. E o Senhor aceitou. E achou tão maravilhoso, porque era o que ela tinha. Ela não pegou um lixo para trazer para o Senhor. Ela pegou a alimentação dela para trazer para o Senhor. Não estou dizendo para você trazer a tua alimentação, irmão. Você sabe muito bem o que você pode ofertar ao Senhor. E o que você não pode. Mas se você não puder dar algo bom para a igreja, não traga aquilo que você está com dó de jogar fora. Não traga aquilo que você está com dó de jogar fora, por favor. Uma vez eu escutei um testemunho de um missionário que foi feito uma... Foi feita uma oferta missionária e era para cada um trazer alguma coisa. Daí diz que lá veio um ventilador queimado, uma camisa de seda, coisa mais linda. O pastor olhou assim, sabe? O pastor olhou, o missionário olhou, o pastor até ficou com ciúme do missionário. O missionário ganhou a camisa de seda quando olhou o sinalzão do ferro atrás. Então, só para os irmãos terem uma ideia, os irmãos sabem que, olha, dificilmente eu falo sobre oferta e sobre dízimo aqui na igreja, os irmãos sabem, né? Eu acho que é a terceira vez que eu estou falando nesses 27 anos que eu estou aqui na igreja. Mas hoje o Senhor me tocou de falar sobre honra. Então, o Senhor fala que Ele honra os que honram Ele. Vamos continuar aqui. Hoje eu fiz umas letronas bem grandes, porque o Fernando sempre me cobra. Mãe, faz umas letronas bem grandes lá, que daí você consegue ler. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor de Israel, aos que me honram, eu os honrarei. Porém, aos que me desprezam, eu os desprezarei. Repitam comigo. Aos que me honram, eu os honrarei. Porém, aos que me desprezam, eu os desprezarei. Diz o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 2:30, parte B, diz isso aqui, você pode conferir. O A que diz assim, ó. Não despreze ao Senhor oferecendo-lhe o que não te custa nada. Se não te custa nada, não dê para o Senhor aquilo que não te custa nada. Ó, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, um perfume caríssimo na época, ela quebrou e despejou sobre a cabeça de Jesus. Ela despejou aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos falaram assim, ixi, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Poderia ter pego, vendido e dado dinheiro aos pobres. Sabe o que Jesus disse? Deixa ela fazer isso. Ela está me preparando para o meu túmulo, porque Jesus sabia que dali uns diazinhos eu já ia morrer. Ela está me preparando
para a minha sepultura. Os pobres, vocês sempre terão com vocês. Apesar que até um pouco atrás não tinha pobre. Depois começou a ter muito pobre, muito pobre, muito pobre. E agora já não tem mais pobre de novo. Então está tudo certo. Mas Jesus disse que pobre sempre tem. Né? Sempre vai ter as pessoas um pouco mais ricas e vai ter um pouco as pessoas mais pobres. É isso que Jesus quis dizer, que sempre ia ter alguém a quem você pudesse estender a mão de uma forma ou de outra. Mas naquele momento, aquela honra que aquela mulher estava dando, com todo aquele seu perfume caríssimo, vai saber quanto tempo essa mulher trabalhou para comprar esse perfume, para vir ali e colocar sobre Jesus, porque ela queria honrar a Jesus. E os discípulos estavam dizendo que não é para honrar Jesus. Não, você não vai honrar Jesus. Você tem que guardar isso aí para dar para os pobres. Você tem que honrar os pobres, você não pode honrar Jesus. E assim as pessoas se dizem, como que você vai levar dinheiro lá na igreja? Tem tanto pobre aí, ó. Dá lá no semáforo. Dá lá no semáforo. Dá lá não sei para quem. Como que você vai honrar a Deus levando o dinheiro na casa do Senhor para fazer honra ao Senhor? Como? Se tem tanta gente pobre necessitando, é isso que eles dizem para você. É o que os discípulos disseram ali para Jesus naquele dia. Mas o Senhor falou assim, ó, pela honra que essa mulher fez, o Senhor honrou ela também. O Senhor falou que enquanto em todo o mundo, em todos os tempos, iria ser mencionado o nome dessa mulher. E se cumpriu a promessa, irmãos? O que é que eu estou falando hoje? Sobre essa mulher. Se cumpriu a promessa. Essa mulher está sendo honrada até hoje. Mais de 2000 anos. Essa mulher está sendo honrada por quê? Porque ela deu o melhor para Jesus. Ela pôs sobre a cabeça de Jesus aquilo que ela tinha de melhor. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para você vender tudo que tem, que nem tem muitas pessoas que falam, não, nada a ver. Você não vai vender tudo que tu tem, não. É aquilo que o Senhor tocar no teu coração. Aí você vai trazer uma oferta agradável ao Senhor. E tem mais uma. Se você trouxer a tua oferta aqui, sentindo no teu coração, pastora, eu estou sentindo no meu coração de dar uma oferta muito grande para a pintura da igreja, para, sei lá, para comprar um lugar para estacionamento. Eu estou sentindo no meu coração, pastora. Está sentindo? Então você vem aqui no altar e traz a tua oferta. Só que aqui nesse lugar, se o Senhor falar para você, você ainda não pediu perdão lá para o teu irmão. Você ainda não perdoou o teu irmão. Você está odiando o teu irmão. Você larga a tua oferta aqui, não oferece. A Bíblia não manda você levar de volta. É para você largar no altar do Senhor. Ir lá, se humilhar, pedir perdão para a pessoa, acertar com a pessoa. Não importa que essa pessoa seja bem chegada ou seja longe. Dá um jeito de ligar, fazer qualquer coisa. Aí você pede perdão para a pessoa, acerta com a pessoa. Aí você vem aqui e oferece a tua oferta. E o Senhor aceitará a tua oferta e Ele retribuirá para você. E Ele multiplicará no teu celeiro. Depois daqui para frente, irmãos, o que o sacerdote fizer com a tua oferta, já não tem mais problema para você. O teu problema é até aqui, você e Deus. Se os sacerdotes, os pastores, não importa a igreja aí, pegarem o teu dinheiro e queimarem, fizerem aviãozinho e jogarem para o alto, problema deles e Deus, eles vão pagar no dia do juízo. Os pastores vão pagar no dia do juízo o que estão fazendo com as ofertas que é trazida na casa do Senhor para a obra dele. Pode ter certeza. Então, não é problema teu. Você não vai sair falando das igrejas e dos pastores. Você vai dizer, a minha parte eu fiz. A minha parte está ali. Não importa se aonde você vai levar o teu imposto de renda. Você leva lá, você paga para o governo. Não importa se ele vai gastar no que ele gastar. Mas o nosso presidente está esbanjando dinheiro. Isso, a gente é tentado falar isso. Muitas vezes até eu falo, não é um problema nosso, o problema é dele. E mesma coisa com o dinheiro da casa do Senhor. Você traz, até aqui é um problema teu e Deus. Daqui para frente, problema de quem vai administrar e de Deus. Que fique bem explicado. Continuando. Eu falei aqui que não é para você dar aquilo que não te custa nada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Certa ocasião, Davi se sentiu culpado. Ele estava se sentindo culpado porque o Senhor impulsionou ele a mandar contar o povo. Aí, ele pegou e mandou contar o povo de Israel. E daí, ele se sentiu culpado, né? Tinha Joabe ali na jogada, parece que era um profeta, né? Não sei, que chegou ali. E eu sei que o Joabe saiu e contaram o povo lá. E daí, o Senhor começou a destruir aquele povo, mandou uma peste muito grande, estava morrendo gente, 70 mil homens, parece que tinha morrido, se não me engano.
70.000 homens tinham morrido, e o Davi temeu e falou, meu Deus, pequei contra o Senhor. Aí sei que veio um profeta ali e falou para ele, se ele preferia cair na mão de Deus, na mão dos inimigos, na mão dos homens, sei lá. Era mais alguma coisa que eu não estou lembrada agora o que. Me fugiu da mente. Mas ele falou assim, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu prefiro cair na mão do meu Deus. Então ele decidiu por fazer uma oferta para o Senhor. E ele queria fazer um altar, e ele queria fazer um sacrifício de bois. Daí chegou um tal de, parece que era Araúna, quero ver, eu anotei aqui. Araúna, era o nome do homem. E Davi encontrou esse homem, e até ele falou assim, aqui devo, né, a visita do meu senhor. Daí o Davi falou assim, eu vim aqui comprar um pedaço da tua terra aqui. É mais ou menos nessas palavras, os irmãos podem ler lá. Comprar um pedaço dessa terra aí, eu também preciso de bois, preciso de lenha para fazer. Eu quero fazer um sacrifício ao Senhor, porque está morrendo muita gente por causa dessa peste que está havendo, né? E eu quero fazer um sacrifício a Deus para honrar o Senhor e para que pare, né, isso aí. E daí, esse Araúna falou, não precisa pagar. Você pode pegar a terra, e pode pegar os bois, e pode pegar a lenha, e pode pegar tudo que você quiser. Você vai fazer uma oferta a Deus. Você não precisa pagar. Sabe o que Davi disse? Eu não ofereceria ao Senhor o que não me custasse nada. Eu não ofereceria ao Senhor. Eu não iria fazer um sacrifício. Eu não iria oferecer nada no altar para o Senhor que não me custasse nada. Então não dê o que não te custa nada. Não dê para o Senhor aquilo que nada te custou. E esse é um exemplo que eu coloquei aqui. 2 Samuel 24, 24 a 25. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira era o lugar ali, e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Cessou o castigo, parou o castigo. O Senhor aceitou a oferta de Davi. O Senhor ofertou, mas o Davi não deu o que não lhe custava nada. O Davi pagou 50 ciclos de prata. 50 ciclos de prata. Ele não deu o que não lhe custava nada. Agora eu vou para o ponto 2. Honrar autoridades e líderes. Romanos 13, 1 e 2. Essa é a leitura inicial, constava esse versículo. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Os irmãos já imaginaram? Se você resistir a uma autoridade, você está resistindo a Deus e vai trazer condenação sobre a tua vida. Ah, pastora, o que é isso? Eu não acredito nisso. Problema teu, eu acredito. Se está escrito, eu acredito. Se você não quiser acreditar, já não é um problema meu. Problema teu e Deus. Eu estou falando aqui, é a palavra. E está escrito que se você resistir à autoridade, você está resistindo à ordenação de Deus. Honrar seus pastores e líderes. Agora vai pegar. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por as vossas almas, como aqueles a quem hão de dar conta, para que o faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Às vezes a pessoa falha ao culto, tudo bem. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu falei no culto, só que na segunda-feira o obreiro me ligou, a pastora me ligou. Por que você não veio? Está tudo bem? Está tudo bem. Simplesmente está tudo bem. A pastora fica no vácuo. A outra irmã fica no vácuo.
Dali uns dias sabia que a abençoada pessoa estava doente. Ah, mas a pastora não veio me visitar e eu estava muito doente. Ué, por que não falou? Né? Tem que falar, ninguém vai adivinhar. Então, é o seguinte, não vem na igreja, você está acostumado a vir na igreja todo domingo, de repente você falta na igreja. Nem espera o pastor ligar. Já pega e liga, ó, pastor, não estou muito legal, aconteceu qualquer coisa, eu vou viajar. Liga para alguém, liga para um irmão da igreja, nem que seja, e pede, ó, por favor, liga para o pastor, fala para o pastor. Porque às vezes você só fala para o irmão lá, mas eu falei para não sei quem. Uma vez o Daí ficou tão chateado. Aconteceu um episódio aí, e a pessoa foi participar de um outro trabalho numa outra igreja, não sei quantos dias lá, e faltou na igreja. Onde é que você estava? Ah, mas eu estava lá, mas eu falei para a Léo. O Daí falou, quem que é a Léo? A Léo é o teu pastor? Não. Mas eu falei para a Léo, pois é, não era para você falar para a Léo, era para você falar para o teu pastor. E o pastor falou com todas as palavras para ela. Agora hoje não, hoje a Léo já é esposa do pastor, já é um pouquinho mais, né, Léo? Já está pegando, né? Já está bem, né? Então, mas naquela época não. Aí o pastor falou isso para ela. Então, irmãos, honra quem honra. Você tem que honrar a autoridade. Ah, pastora, mas a pessoa, ela não... A pessoa é incompetente. A pessoa é incompetente. E daí, se a pessoa é incompetente ou não, foi Deus que colocou ela de autoridade. Aqui está escrito que as autoridades foram Deus que colocaram. Agora eu vou dar mais um exemplo aqui, irmãos. Espera só um pouquinho que eu dei uma perdidinha aqui. Hebreus, mas o que? Se indignou. Ah, tá. Continuando aqui, irmãos. Depois do Hebreus 13, 17 que eu li, ainda tem mais uns versículos aqui para eu ler. Hebreus 3, 17 e 18. Mas com quem se indignou por 40 anos? Com quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então esse povo, irmãos, ele desobedecia a Moisés. Ah, Moisés... Vamos obedecer a Moisés coisa nenhuma? Não vamos obedecer a Moisés. E eles achavam que eles estavam simplesmente desonrando a Moisés. E Deus matava eles. E eles morriam no deserto. E eles nem sabiam por que eles estavam morrendo tanto no deserto. É porque eles estavam desonrando o homem de Deus, que Deus colocou ele na frente. E eles deviam honrar, deviam prestar obediência. Eles não honravam, não prestavam obediência para Moisés, e eles iam morrendo no deserto. É isso que a palavra fala ali. Então, as pessoas tinham que honrar a Moisés. Por quê? Ah, por que a gente vai honrar Moisés? Ele é meio gago, ele é meio falho lá de língua, sei lá o quê. Não importa, ele tinha as deficiências dele, mas quem pôs ele para liderar foi Deus. Foi Deus. Então, temos que honrar a autoridade. Não importa, irmão, se é prefeito, não importa se é pastor, a liderança, líder, é líder, nós temos que honrar. Não importa que tipo de líder que é. Dentro da casa, o pai é o líder e tem que ser honrado. Eu vou continuar aqui. Segundo Samuel 23, 15 e 17. Davi estava na guerra contra os filisteus e ele sentiu sede. Essa parte aqui é uma guerra que eles estavam contra os filisteus lá, que eles lutaram. E morreu tanta gente ali que a espada diz que colava na mão deles, de tanto sangue que tinha e de tanta gente que eles mataram. E eles estavam naquela matança ali e Davi era o líder. E um dia Davi, cansado da batalha ali, na guerra, né? Era guerra, não é assim banditismo, era guerra, nação contra nação, povo contra povo ali. E daí, o Davi falou assim, ó, eu vou ler aqui para mim, para eu não estar falando coisa errada. Davi estava na guerra contra os filisteus, ele sentiu sede e disse, e teve Davi desejo e disse, quem dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos, que eram os valentes de Davi, 3 subordinados a eles, romperam pelo meio do arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco de suas vidas? De maneira que não as quis beber. E isso fizeram aqueles 3. Então aconteceu isso aí que eu li. O Davi teve sede, sentiu sede, o Davi era um líder, estava deitado ali descansando, e falou, quem me dera eu tomar uma aguinha lá da cisterna de Belém, com certeza uma aguinha fresca, naquele tempo não tinha geladeira, mas devia ser uma água muito gostosa.
Aí esses 3 valentes não falaram, nós vamos lá buscar. O Davi não ia deixar. Eles pegaram e saíram, à noite, escondido, passaram pelo meio do arraial dos inimigos. Eles podiam ter sido mortos ali, né? Mas eles não se importaram. Eles quiseram honrar o líder deles. E eles honraram com as suas próprias vidas. Tanto é que o Davi não quis, recusou a tomar. Ele falou, não tomaria o sangue dos meus subordinados, porque ele viu que o risco foi muito grande, que eles correram só para trazer a aguinha lá que Davi queria. Então, irmãos, o Davi foi honrado ali, os homens honraram a Davi também. As hierarquias devem ser respeitadas. Daí eu pus aqui, são incompetentes. Coríntios 1, 25 a 29. Se você acha que a tua liderança é incompetente, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas. Ontem estávamos falando lá na congregação. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por que o Senhor escolhe os improváveis? Por que o Senhor escolhe os improváveis? Para que ninguém se glorie. Eu sou a boa, eu sou o bom, eu sei. Eu sei essa Bíblia aí da frente para trás e trás para frente. Eu sou o bom, eu não dependo de Deus, porque eu sou muito sábio, eu sei tudo. Então eu sou muito bom. Aí Deus não chama esse. Deus chama aquele humilde, aquele que não sabe muito, porque que daí tem lugar para Deus agir. Porque se eu fizer muito aqui, eu vou fazer o meu esboço aqui e colocar muito de mim, que aqui é só a palavra que eu coloco, né? Os versículos para... Aí Deus não tem como me usar aqui naquilo que Ele quer usar, porque está muito cheio. Eu já coloquei demais coisa aqui que não era para ser falado, talvez, e daí o Senhor não tem lugar. E assim é você, se você estiver muito cheio, for um copo muito cheio, for muito sábio, Deus não tem como colocar a sabedoria dEle em você, na hora que for necessário. Eu darei boca e sabedoria. O Senhor fala isso, que não é para não nos preocuparmos com aquilo que nós havemos de falar, porque o Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar palavra na hora que nós tivermos que falar a palavra. Então, irmãos, eu não quero dizer que você não tem que preparar a mensagem. Tem que preparar sim. Você não pode ser um relaxado que não lê a palavra, não estuda, não faz o esboço. Só que você faça, mas confiando não na tua sabedoria. Confiando na sabedoria de Deus, confiando no poder do Espírito Santo que vai usar você para levar a palavra, em nome de Jesus. Aqui eu estou falando sobre honra, agora eu estou no 3º ponto já, viu que essa foi rapidinho? Então, honrar as pessoas, na família, Deuteronômio 5,16, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na face dessa terra que o Senhor te dá. Então, irmãos, eu quero falar sobre honrar o pai e a mãe. Daí os meninos aqui, eu fico falando, como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Sabe como? Ouvindo eles. Eles sempre têm uma palavra sábia para dar para vocês, um conselho para dar para vocês. Vocês não pensem que o pai é quadrado, o pai é atrasado, a mãe é atrasada, a mãe não sabe nada. Não, a mãe sabe muito, porque a mãe já viveu o que você está vivendo hoje, a mãe já viveu há muito tempo atrás. E a mãe errou muitas vezes, e ela não quer que você erre. Você não precisa fazer o erro que a tua mãe fez e sofreu. Não precisa. Você pode fazer diferente, porque agora você tem a tua mãe que já sofreu, já passou por aquele problema. O presbítero Fernando, meu filho, ele sempre fala, você não precisa pisar no barro para saber que vai sujar. O outro vai lá e pisa. Ops, eu não vou pisar, porque suja. E eu sei que suja, porque o outro já pisou e já sujou. Eu não vou sujar meu calçado pisando lá no barro, vai sujar. Então você não precisa sofrer. A tua mãe e teu pai já sofreram, e eles só estão dando a dica para vocês. Outra forma que vocês têm de honrar os pais de vocês. Os adolescentes que estão aqui, arrumando a tua cama. Às vezes você
Ah, não, eu não vou lavar louça para minha mãe, eu não vou varrer uma casa para minha mãe, é muito pesado, isso aí a gente cansa. Só que para jogar a bola lá, 1 hora ou 2 horas, você chega acabado em casa, suado, isso aí não é muito. Agora, para lavar uma louça, ou para varrer uma casa para ajudar a mãezinha, aí é muito. E daí você não está honrando a tua mãe. Você, com os pequenos serviços que você faz na tua casa, você estará honrando teus pais, e muito mais obedecendo eles. Continuando aqui. Repartir as tarefas do lar entre todos os que habitam nela. Você não está ajudando a tua mãe, você não está ajudando a tua esposa, porque todos habitam na casa, todos estão ali dentro de uma casa, todos sujam, todos molham as toalhas, todos. Então você não está ajudando a tua mãe, você está fazendo simplesmente a tua parte. Você está vivendo ali, você está comendo ali, ali é a tua vida. Então você simplesmente está contribuindo com a tua parte. Você é uma equipe, vocês são uma equipe. Nos lares, as famílias são uma equipe. Então ninguém ajuda ninguém. Todo mundo faz a sua parte para que tudo funcione direitinho, né? Porque a casa bagunçada, irmãos, quando você deixa só para tua mãe arrumar a casa, só para a mãe, o pai não faz nada porque o serviço tem que ser para a mãe. O filho não faz nada porque é serviço de mãe. A filha não faz nada, eu tenho que estudar, eu não vou fazer nada, não vou nem estender a minha cama. Aí sobrecarrega a mãe, a casa vira naquele bagunção. E sabe o que habita dentro de uma casa bagunçada? Demônios. Casa bagunçada, sujeira, sujeira, sujeira. Demônios, demônios, demônios. Aí vem as enfermidades, aí vem as lutas, aí vem as brigas. Tudo quanto é tipo de confusão na casa. E nem sabe que os lugares sujos são aonde os demônios habitam. O Senhor habita em templo limpo. Vocês já leram na Bíblia que o Senhor habita em templo limpo? Então, e o diabo habita em templo sujo. Em lugar sujo o diabo habita. Em lugar limpo é Deus que habita. Então, como que Deus vai habitar numa casa? Irmãos, eu tenho um costume assim, eu vou orar lá na minha salinha, e daí eu arrumo as almofadinhas, daí eu arrumo o tapete. Ah, mas tem esse cobertor aqui que também está bagunçado. Eu pego e dou uma dobradinha, porque agora eu vou orar. Então eu vou orar e o Senhor vai estar aqui ouvindo minha oração. Então eu vou arrumar tudinho, porque é uma vergonha eu ir orar aqui com esse negócio aqui tudo bagunçado. Aí eu pego e dou uma ajeitadinha tudo ali, aonde eu vou orar. Apesar que a minha casa, graças a Deus, não é bagunçada. Também era uma vergonha se fosse, né? Só moro eu lá. Então, irmãos, eu continuando aqui, ó. Honrar o cônjuge. Vocês vão gostar dessa. Honrar o cônjuge. Um presentinho para a esposa, um presentinho para o esposo, sabe? Uma palavrinha de carinho. Irmãos do céu, tem irmãos que casam. Hoje isso aqui não é um culto para casais, mas eu vou falar. O Senhor me tocou, eu vou falar. O esposo não recebe um carinho da esposa, é só no empurrão. Eu conheço gente, sabe, da minha família, lá fora, sabe? Que era assim, hoje já nem existe mais, já está na glória. Mas o marido chegava para fazer um carinho. Sabe? Muitos homens, a esposa chega para fazer um carinho. Sai para lá, mulher. Agora vê a outra lá na rua, muito bonita e cheirosa, já fica desse jeito. Sabe? Mas como é a esposa, aquela que está ali, ó, lutando, suando para ajudar o abençoado do indivíduo, aí não. Vai para lá, mulher. Você não tá cheirosa. Cheirosa é aquela que está lá na rua. Não. E as mulheres também, tem mulher muito durona, que não fazem carinho para os esposos, sabe? Não cuidam dos esposos, não honram os esposos, sabe? Tratam os esposos como um qualquer, sabe? Tem que honrar o esposo. Tem que honrar o esposo. Irmãos, quando meu esposo faleceu, os meus filhos mesmo dizem, sabe? E eu tenho orgulho disso. A mãe não ficou devendo nada para o pai. O que a mãe pôde fazer pelo pai, a mãe fez. O que eu pude fazer por aquele homem, irmãos, vocês são testemunhas. E muita gente que passou por dentro da minha casa, que trabalhou lá em casa, sabe o quanto eu honrei meu esposo. O Senhor levou porque chegou o tempo, mas não foi por falta de eu honrar meu esposo. Eu fiz tudo o que eu pude para honrá-lo, e eu não me arrependo por isso. Eu sei que cada coisa que eu fiz para honrar meu esposo está escrito no livro que eu terei que prestar conta perante o Senhor. Eu terei que prestar conta das minhas atitudes. Você terá que prestar conta das suas atitudes perante Deus. Mas vai estar escrito lá, fulana honrou Bertrano. Bertrano não exportou com a fulana, mas fulana honrou Bertrano. Então, problema é
de quem não honrou. Você vai honrar o teu esposo, você vai honrar a tua esposa, e a bênção o Senhor vai te dar. O galardão o Senhor vai te dar, a vitória Deus vai te dar. Um dia vão ter que acertar a conta. Irmãos, quer ver dar valor à esposa, ao esposo? Imagina você sem o teu companheiro do lado. Imagina, só um mesinho, só 30 diazinho, sem ninguém dentro de casa. Você chega lá, encosta teu carro, entra, não tem ninguém para abrir a porta para você. Aí você abre a porta, não tem ninguém lá dentro para saber o que aconteceu, para você contar o que aconteceu durante o dia. Não tem ninguém, teu esposo já era, tua esposa já era. Experimenta, irmão, 30 dias. Fica longe da tua esposa 30 dias, fica longe do teu esposo, só 30 dias. E daí depois você vem conversar comigo. Aí vem e me conta. O que é ficar sem o esposo, sem a esposa? Se vocês soubessem, irmãos, o que é ficar sem um marido, vocês tratariam muito melhor o marido de vocês. Irmãos, se vocês soubessem o que é ficar sem uma esposa, vocês tratariam muito melhor as esposas de vocês. Vocês não têm noção o que é ficar. Às vezes acostuma. Tudo bem. Por quê? Porque está ali junto, tudo é festa. Chega, tem para quem contar. Os irmãos veem essa viagem que eu fiz lá para a Europa. Um mês para lá, quase que um mês viajando. Cheguei em casa, irmão, não tinha ninguém para me contar. Para eu contar. Quem vai querer ouvir coisa lá da Europa da pastora Leni? Quem? Ninguém, irmãos. Quem quer saber da vida da gente é o esposo. Eu não vou ficar enchendo vocês, ficar contando coisinha. Que eu queria contar era para o meu esposo. Então, irmãos, dê valor para o teu esposo. Dê valor para a tua esposa. Dê valor para os teus filhos. Dê valor para a tua família. Família em primeiro lugar. Às vezes as pessoas fazem, irmãos, pelo lado para quem está lá fora. Faz tudo, sabe? Para o que está lá fora. Agora, o que está aqui dentro, esse não vale. Tem esposo, irmão, que é o seguinte: o carro é meu, a moto é minha, tudo é meu. Aí a esposa tem que ir para o trabalho, dia de chuva. Vai lá, coitada, pegar a lotação. Não, mas coitadinha, ela nem sabe dirigir. Sabe sim, pastor, ela tem carteira faz muito tempo, é que o marido não dá o carro para ela dirigir. Vocês têm noção de uma coisa dessa, irmãos? Uma pessoa dessa não vem me dizer que é crente, que eu nem acredito que seja. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não tem amor, não tem Jesus. Porque Jesus é amor. Então, irmãos, você tem que amar o outro como a ti mesmo. Você gostaria que a tua esposa fosse dona do carro e você tivesse que ir na chuva, no frio, para o trabalho? E ela ficasse lá dentro de casa, no computador, ou sei lá, assistindo novela, talvez, e você tivesse que ir no frio, na chuva, sendo que ele teria a carteira de motorista para ir? Não, isso está errado. Isso não é certo nem aqui, nem na China. Sabe? Família, irmãos, é a coisa mais linda que tem no mundo. É a coisa mais maravilhosa que Deus fez nessa terra, é a família. Embora o inimigo esteja querendo destruir com a tua família. Não só com a tua, com todas as famílias. O inimigo sabe que destruindo a família não tem igreja. Não existe sociedade sem uma família estruturada. Então o inimigo quer desestruturar a tua família. E ele fica pegando tudo quanto é, sabe? Quanto é picuinha para destruir a tua família. Não deixe o inimigo destruir a tua família. Valorize quem tem valor. Honra quem honra. Honra quem você merece, você deve honra. Sabe? Honra quem honra. A tua esposa merece honra. O teu esposo merece honra. O teu pai, a tua mãe merecem honra. Tanto é que o Senhor acrescenta os dias de vida daquele que honra pai e mãe. Uma certa feita eu quis homenagear uma amiga minha. E eu fui buscar no Facebook da filha dela. Foto da mãe. Irmãos do céu, tinha foto com amiga de tudo quanto é jeito. Amiga do passado, do futuro, amigo, professor, tinha não sei mais quem, amiga da amiga. Não achei uma foto da mãe. Depois, quando a mãe morre, enche o Facebook de foto da mãe. Ai, coitadinha da minha mãe. Ai, coitadinho do meu pai. Ai, não sei o que tem lá. Põe uma fotinha da tua mãe lá no Face. Fala, essa aqui é a minha rainha, essa aqui é a minha princesa. Põe uma fotinha do teu pai lá, esse aqui é meu herói. Dá valor, dá honra enquanto ele pode ouvir. Enquanto o teu pai pode entrar lá e ler, ó, meu filho me honrou aqui. Olha que lindo, o meu filho está reconhecendo.
Irmãos, eu fico tão feliz quando eu entro lá no Facebook, às vezes eu ponho uma foto e vai um filho meu filho ou a minha filha, põe umas coisinhas lá que você sempre sabe que eles sempre põem, né? Aí o meu filho lá, aquele coraçãozinho, aquelas mãozinhas batendo. Ah, mas é tão bom. Isso é muito bom. Isso é bom demais. É bom demais da conta, não é, Bia? Quando a gente coloca as fotinhas da gente lá e os filhos vão lá e dão umas parminhas lá, umas parmadas. Põe uns coraçãozinhos lá. Isso é muito bom e é honra para nós. Então, irmãos, é quase 7h30, vamos lá. Honra o cônjuge. Aqui, irmãos, tem uma pessoa que honrava a pessoa que amava. Sabe quem foi? É um exemplo muito maravilhoso, que honrava a esposa, o Eucana. Vocês lembram da Ana e da Penina? Então, o Eucana tinha 2 esposas, né? Naquela época tinha. E daí ele amava a Ana, mas quem dava filhos para ele era a Penina. E daí, como que ele fazia para demonstrar o amor para Ana? Ele pegava e dava o dobro do que ele dava para a Penina. Ele dava assim, se ele desse vamos supor, 10 reais para a Penina, ele dava 20 para a Ana, para demonstrar o amor que ele tinha. Amor, irmão, tem que ser demonstrado. Tem que ser demonstrado, você tem que declarar o teu amor. Amor, irmão, é como o imposto de renda. O amor é como imposto de renda, você tem que declarar o amor. Ai, mas a pessoa sabe que eu amo ela. Sabe nada, esquece. Esquece. Se você não falar que ama a tua esposa, vai chegar um abençoado lá e vai falar que ama ela. Se você não falar que ela é linda, vai aparecer um abençoado lá que vai dizer que a tua esposa é linda. Daí, quando o abençoado lá do serviço dela, o cheirosão lá, chegar e falar assim, oi, como você está linda. Aí ela vai dizer, eu sei, meu esposo falou hoje cedo que eu estava linda. Ele falou, bem isso aí que você está falando, o meu esposo já falou lá em casa. Aí você está, muito 10. Agora não fale que a tua esposa é linda para você ver. O Ricardão vai falar que ela é linda, que ela é bonita, que ela é cheirosa e outras palavras mais que eu não vou dizer aqui e vai acabar levando a tua princesa. Depois vai ficar chorando, correndo atrás. Cadê a minha princesa? Se foi, está lá na mão do outro que deu valor. Dê valor à tua esposa. Uma vez eu ouvi meu esposo dizer aqui em cima do púlpito, como é bom a gente ter a esposa da gente. Como é bom a gente ter a esposa da gente. E eu diria da mesma forma, como é bom a gente ter o esposo da gente. Eu já não tenho mais, mas eu soube dar valor. Enquanto ele viveu, eu dei valor ao meu esposo e era muito bom. Era muito bom ter um esposo. Como foi bom. 40 anos de felicidade. Nós somos muito felizes, porque um sempre procurou honrar o outro. Quando os filhos brigavam, qualquer coisa, queriam desobedecer, e o pai chamava atenção, a gente dizia assim, respeita teu pai. Eu dizia, respeita teu pai. Eu nunca ficava do lado do filho, sempre ficava do lado do pai. Aí quando a mãe chamava atenção quando eu chamava a atenção dos meninos, ele falava assim, escuta tua mãe, respeita a mãe. E sempre foi assim. Nós éramos parceiros, sabe? Não era um contra o outro, nós éramos os dois unidos, sabe? Porque poderão andar 2 juntos se não forem unidos? Se você não honrar a tua esposa, você não honrar o teu esposo, vocês podem andar os 2 juntos? Não pode. Então, vamos honrar a quem merece honra. Aquele chazinho, eu anotei aqui, sabe? Quando o outro está doente lá, eu acho tão lindinha a minha nora dizer, a minha nora não está aqui, está lá com as crianças, tá Solana? Mas ela diz às vezes assim, o Fernando estava com a tosse, daí eu fui lá e fiz um chazinho, logo ele melhorou e dormiu. Gente, sabe o que é uma felicidade assim, que eu sinto pela minha nora tão querida? Você já pensou que tipo de honra? Como eu fico feliz? Como a mãe do teu esposo vai ficar feliz sabendo que tu faz um chazinho para ele? E da mesma forma a esposa. A esposa não está bem, o esposo faz um chazinho, leva lá para ela, poxa, custa? Vai quebrar uma mão? Vai quebrar uma mão de você lavar uma louça para ajudar a tua esposa? Não vai. Ninguém perdeu a mão até hoje que eu saiba por lavar louça. A menos que vai lavar um copo lá e quebra, de repente pode cortar a mão. Mas decepar assim, eu acho que meio impossível, né? Aí continuando, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Se você não cuida da tua esposa, se você não cuida do teu esposo, se você não cuida da tua família, você é pior do que infiel, porque você negou a fé. Um exemplo que eu coloquei aqui, irmão, de uma pessoa que honrou um chefe. Vocês têm noção daquela menininha lá,
Eu não lembro bem, eu só coloquei aqui que a menininha lá que honrou Naamã era da Síria. Alguma coisa assim, ela foi levada escrava. Ela foi levada cativa. Irmão, se fosse eu, talvez, né? Talvez, mas com esse coração grande que eu tenho, acho que não ia fazer isso. Mas talvez eu fizesse. Deixa ele morrer. Ele me sequestrou, ele trouxe aqui, eu sou empregada dele. Né? Eu tenho que lavar essas roupas mal cheirosas dele aqui. Deixa que morra. Talvez eu e você disséssemos isso. A menininha não. A mocinha pegou e honrou o patrão dela. Pegou e falou, quem dera. Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta Eliseu. O profeta Eliseu curaria ele. Pediria, o senhor ia curar ele. E daí a esposa do Naamã contou para ele. E o Naamã foi. E chegou lá, o profeta, ele achou que o profeta ia sair lá. Ia levantar os braços, ia abençoar, ia fazer fogo do céu cair. Simplesmente, o Eliseu falou, vá tomar banho. Em outras palavras, né? Não falou assim. Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Toma banho, se lava, se limpa. E ele foi, não queria ir, né? Mas daí os homens falaram, se pedisse uma coisa tão difícil, só mandou se tomar banho, vai lá tomar banho. 7 banhinhos lá. Na 7ª vez, o Naamã saiu curado. Por quê? Porque a menininha honrou o patrão. A mocinha que tinha sido sequestrada, que era para estar com aquele coração cabeludo, como diz o Fernando. Não, ela tinha um coração bondoso porque ela era uma filha de Deus. E ela abençoou e ela honrou o patrão dela. E com certeza ela foi abençoada. A Bíblia não fala, mas se eu fosse esse Naamã, essa menina ia ser uma princesa. Eu ia adotar como filha, não ia pôr mais mão em nada, ia pegar outra menininha lá para brincar com ela e para ajudar ela. Mas ela não ia fazer mais nada de agora em diante. Eu faria isso. Eu acho que ele fez. Continuando, honra teus professores. Professores devem ser respeitados. Você nunca deve fazer uma pergunta sem a intenção de aprender. Se você fizer uma pergunta sem a intenção de aprender, você não está honrando o teu professor. Eu ouvi o pastor Jorge Linhares, grande pastor, Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, esse pastor. E eu estava num encontro lá e ele pregou e ele falou, sabe, sobre isso. E ele falou que ele tinha um amigo dele que estudava, mas não era para tirar boa nota. Era para apertar o professor. E daí, quando o professor ia fazer as perguntas lá, ele fazia outras perguntas que não tinha nada a ver, que ele tinha pesquisado lá não sei aonde, na Barça, naquele tempo não era a internet, né? Mas que ele pesquisava para humilhar o professor na frente da classe. E sabe o que aconteceu com esse homem? Diz que virou mendigo de rua. E o pastor Jorge Linhares ficava indignado com aquilo. A sala toda ficava indignada. E esse homem humilhava o professor. Diz que ele virou mendigo de rua. Então, honra quem honra. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, eu os desprezarei. Honra principalmente ao Senhor. Nada façais, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, você não precisa ir lá se humilhar e se ajoelhar na frente do outro, não. Mas considere os outros mais do que você. Ontem eu fiz uma atitude que depois que eu falei, fiz certo. A irmã deu a oportunidade lá para dar a palavra, o pastor Marcelo e a Léo estavam lá, e eu levantei. Só que a irmã Rose, que é diaconisa, né, eu sou pastora, ela é diaconisa. Ela levantou atrás de mim para ir. E daí ela ia sentar. Eu falei, não, você não vai sentar. Você vai lá falar a palavra que você ia falar. Vai lá e fala. Tudo bem, ela foi lá, falou uma palavra maravilhosa. Aí depois eu fui lá e cantei um hino. Eu fiquei tão consolada, sabe? Eu achei, meu Deus, eu fiz uma coisa assim, sem pensar. E eu vi que eu honrei ela. E eu me senti tão bem depois disso. Tenha o outro em consideração. Trate o outro mais do que você. Tenha o outro sempre em consideração. Pense nisso, sabe? A pessoa que limpa lá o teu trabalho, onde você está, o teu escritório, onde você trabalha, não custa você cumprimentar. Não custa você tratar bem, dar um sorriso. A pessoa é igual a você, só que você teve um pouquinho mais de oportunidade que ela. E daí quem se importa? Sabe, irmão? Na hora que nós morrermos, não tem. Você vai ser igual, vai virar um esqueleto, ela também. A carne dela vai lá para o pó, a tua também vai.
ela vai mal cheirar, você também vai mal cheirar, vai ficar com mau cheiro. É tudo igual. Então, não queira ser melhor do que aquela pessoa que limpa o chão. Às vezes você não está limpando o chão, está lá nos computadores, coisa e tal, trabalha num banco, atendendo a clientela, mas tem a pessoa ali, o segurança, sabe? Eu sempre chego, se eu chego num lugar assim, não tem segurança, eu já vou cumprimentando. Tem a mulher lá do pano, eu já pego e já dou uma limpadinha. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para não sujar onde que você limpou. Eu sei que não vai adiantar nada, que vai chegar 400 pessoas, depois vai sujar. Mas eu não vou sujar. Eu vou limpar meu pezinho para entrar, para considerar ela, sabe? O trabalho da pessoa, honrar a outra pessoa. Então, irmãos, o que eu tinha que falar hoje foi isso. E eu quero, a minha voz está muito difícil aqui, quero chamar o pastor Marcelo para estar fazendo uma oração em cima disso que eu preguei, em nome de Jesus. E vai dar o término do culto também, pastor Marcelo. Quero honrar o pastor Marcelo hoje. Aleluia! Glória a Deus! Quase eu nunca honro o pastor Marcelo, mas hoje eu vou honrar. Amém. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar. Vamos apresentar diante do Senhor nossa vida. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque muitas vezes a gente deixa de honrar, porque a gente anda no automático. Então, que nós possamos meditar sobre essa palavra hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai, que acabamos de ouvir. O Senhor, Pai Santo, nos chamando, Senhor Deus, para um momento de honra. Pai Santo, e muitas vezes nós nos esquecemos, Senhor Deus, de honrar aqueles que merecem honra, aqueles que são dignos de honra. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nós clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor tenha, Senhor Deus, misericórdia de nós. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a enxergar, Senhor Deus, as áreas, as pessoas que nós temos deixado de honrar. Como foi dito aqui hoje, Senhor Deus, honrar é necessário expressar, Senhor Deus, a honra é necessário ser expressada. E nós pedimos a Tua graça, Senhor, que o Espírito Santo venha inquietar nosso coração, Pai, para que nós possamos honrar aqueles que são dignos de honra. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a andarmos de maneira digna, Senhor Deus, da vocação que temos, daquilo que somos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Quero Te agradecer desde já também pelo culto, pelos louvores, Pai Santo, pelos textos que foram lidos aqui no início, pelos dízimos, pelas ofertas. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelas pessoas que aqui estão, por aqueles que nos acompanharam pela internet, mas principalmente, Pai, agradecer ao Senhor pela Tua presença nesse lugar, pela Tua presença na nossa vida. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, Senhor Deus, de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós estamos indo, se nós continuarmos caminhando na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua paciência conosco. Pai, abençoa a semana de cada um de nós, abençoa, Pai Santo, os nossos filhos, abençoa, Senhor Deus, o trabalho, o sustento de cada um de nós, nos conduz em paz, em segurança.